Vivemos tempos perigosos, declarou Ursula von der Leyen em uma coletiva de imprensa, anunciando o programa Rearm Europe, Rearme a Europa. No total, o projeto pode resultar na alocação de 800 bilhões de euros adicionais para a indústria de defesa europeia. A iniciativa da União Europeia não é surpresa. O bloco agora enfrenta o colapso da realidade que a cercava há pouco tempo. No leste, o maior estado territorial da Europa defende o velho continente contra uma invasão de descendentes do Grão-Ducado de Moscou e da Horda de Ouro, em uma campanha que lembra as conquistas imperiais da Idade Média. No Extremo Oriente, o ressurgente Reino do Meio, por meio de uma política industrial, mobilização social e apoio estatal, deu um salto industrial gigantesco. Como resultado, agora busca minar todas as vantagens competitivas da Europa, incluindo assumir o controle de sua joia da coroa, a indústria automotiva. Na fronteira sudeste do velho continente, a antiga agitação e os conflitos tribais fervem. A destruição generalizada e o ódio parecem nunca ter fim. Para aqueles que buscam uma vida melhor, há apenas um destino imediato: a Europa. Finalmente, no extremo oeste, através do vasto oceano, o maior império do mundo está recalculando sua política. Abandona compromissos, ataca antigos aliados e nega obrigações que até agora honrava. A Europa, tendo acreditado nas palavras dos Estados Unidos e seguido cegamente seus passos, de repente, acorda no meio de uma tempestade sem nenhuma proteção. A Europa está no meio desse caos, dividida, desorientada. Nas últimas 1, 2, 3 décadas, os problemas também existiam, mas estavam em um lugar distante. Com o tempo, começaram a bater com mais frequência, cada vez mais alto. Agora, pode-se ouvir batendo a porta. Portas que em breve cederão. A pessoa que está do outro lado da porta hoje tem apenas 2 opções: sentar, esperando o pior, ou mobilizar todos os recursos e vantagens para finalmente enfrentar o pior e sair mais forte dessa situação. Este é o dia do juízo final da Europa. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Enquanto escrevemos estas palavras, já se sabe que Donald Trump decidiu suspender, temporariamente por enquanto, as entregas de armas para a Ucrânia, após a agora famosa troca com Volodymyr Zelensky no Salão Oval, que entrará para a história das relações internacionais. Zelensky manteve sua posição de assinar um acordo de recursos, desde que com garantias de segurança. Também se sabe que os Estados Unidos impuseram tarifas sobre México, Canadá e China. Tarifas sobre produtos europeus são oficialmente esperadas em breve. Ouvimos apelos para deixar as estruturas da OTAN e da ONU de uma das figuras mais importantes desta administração, Elon Musk, se não a mais importante. Esses pronunciamentos estão sendo ecoados por outros políticos do Partido Republicano, incluindo Ana Paulina Luna. Além disso, Musk continua sua campanha pró-Rússia, agora exigindo a remoção do poder de Zelensky, que, em sua opinião, deveria receber asilo em um país neutro. J.D. Vance ridiculariza as propostas britânicas e francesas de enviar tropas para a Ucrânia, dizendo que um possível acordo não será garantido enviando soldados de um país aleatório que não luta há 30 ou 40 anos. A postura de Volodymyr Zelensky na Casa Branca foi um erro diplomático. No entanto, não é a causa da suspensão da ajuda americana à Ucrânia, mas sim seu efeito. A maior potência mundial, como qualquer outro país, tem apenas interesses. Agora, vamos perguntar: que tipo de grande estratégia em relação à Rússia os americanos tinham se ela entra em colapso imediatamente após uma reunião turbulenta com o suposto aliado, que não suporta uma troca acalorada? A resposta é brutal para Kiev. Parece que o objetivo dos Estados Unidos não é mais ajudar a Ucrânia. O objetivo deles é usar a Ucrânia como moeda de troca em negócios com os russos, e retratar Zelensky como um ingrato apenas tornou mais fácil para Trump, Vance e Musk construir uma narrativa em que Zelensky se torna um louco agressivo sem legitimidade social que envia sua nação para o abatedouro. A potência americana está embarcando no cinismo convergente com os princípios que guiam Moscou e Pequim. O tempo dirá se esse caminho será de curta duração ou uma mudança permanente,
mas as consequências já são visíveis. Se a política atual de Washington beneficiará os americanos a médio e longo prazos, é, no mínimo, duvidoso, pois mina diretamente todos os fundamentos da prosperidade americana, que se baseava na ordem global que eles mantinham. Discutimos isso detalhadamente no vídeo Trump estremece os pilares do Império Americano. Enquanto escrevemos o roteiro, há sinais disso. O SP500 interrompeu sua marcha ascendente e registrou seu pior dia em 2025. As empresas de defesa europeias estão batendo recordes históricos. O DAX alemão superou em 4 vezes seu equivalente americano nos últimos 6 meses. Falaremos mais sobre isso em breve. Voltando à questão da Ucrânia, os europeus apoiaram Zelensky após sua discussão com Trump e posteriormente convocaram uma cúpula em Londres, para a qual, paradoxalmente, representantes dos estados bálticos, os mais ameaçados pela invasão russa depois da Ucrânia, não foram convidados. O que resultou da cúpula? Alguns dirão, Zelensky foi compelido a apaziguar Trump e retornar às negociações. De fato, esta é a mensagem geral após a reunião. No entanto, também foi acordado que a ajuda à Ucrânia deve continuar e que a pressão sobre a Rússia deve aumentar. Qualquer acordo de paz deve ser negociado com a participação de Kiev e deve garantir a soberania da Ucrânia. A Europa também exige garantias dos Estados Unidos. No geral, o compromisso de ajudar a Ucrânia foi mantido e talvez até aumentado. Os europeus, à luz de sua própria negligência de anos, são forçados a jogar o jogo ditado por Trump. Parece que a Europa não quer mudar drasticamente de rumo e assumir a liderança na guerra a curto prazo, como discutimos alguns episódios atrás. A principal questão é se há discussões e arranjos em andamento sobre o que a Europa fará a médio e longo prazos. Está politicamente pronta para moldar ativa e decisivamente seu próprio espaço ou continuará a olhar ao redor desamparadamente? O vice-ministro francês para assuntos europeus, Benjamin Haddad, afirma, citação, "Se queremos paz, a decisão dos Estados Unidos de interromper as entregas de armas à Ucrânia fortalece a paz ou a afasta? Ela a afasta, porque só fortalecerá a mão do agressor em campo, que é a Rússia." Fim da citação. O futuro chanceler alemão Friedrich Merz chama a conversa da Casa Branca de, abre aspas, escalada encenada, fecha aspas, contra Zelensky. Enquanto isso, Macron disse que, citação, "Os europeus não podem mais confiar na OTAN como antes, porque a posição de Trump a enfraqueceu. Precisaremos de 10 anos para nos libertar da influência americana por meio de investimentos maciços europeus." Fim da citação. Toda crise apresenta grandes ameaças, mas também oportunidades. A Europa hoje é simplesmente fraca em muitos aspectos da palavra. Fraca militarmente pela terceirização de sua segurança para os americanos após 1991. Fraca tecnologicamente, pois perdeu a revolução digital do início do século XXI e está, de certa forma, perdendo a revolução da IA agora. E, novamente, os europeus delegaram o desenvolvimento de grandes tecnologias para os Estados Unidos, que agora a usam amplamente. Fraca politicamente. Decisões ruins, como no caso da Alemanha, os gasodutos Nord Stream e a eliminação da energia nuclear, a política associada de longo prazo de apaziguar a Rússia, usar a União Europeia para perseguir interesses nacionais, enfraquecendo o coletivo, regulamentações excessivas, políticas moralistas como o clima, sem observar os fundamentos do desenvolvimento. Poderíamos listar isso indefinidamente. No entanto, nesta lista de fraquezas, que devem ser ditas em voz alta, devemos lembrar que a Europa ainda possui grandes potenciais. Potencial fabril. A indústria europeia continua entre as líderes mundiais. A Europa produz as máquinas industriais mais sofisticadas do mundo. Todos já ouviram falar da neerlandesa ASML, mas a Europa tem centenas de empresas produzindo soluções altamente sofisticadas. Potencial militar. Rheinmetall, Saab, Dassault Aviation, BAE, Airbus, Leonardo, Thales, PGZ e muitos outros. As empresas de defesa europeias se equivalem às suas contrapartes americanas, mas, devido a menos pedidos, operam em condições muito mais modestas, considerando as especificidades desta indústria. Potencial social. A sociedade europeia, dos 3 maiores blocos mundiais, é a de menor desigualdade social.
A Europa goza de uma taxa de criminalidade mais baixa do que os Estados Unidos e uma maior expectativa de vida, devido a um estilo de vida mais saudável e melhores cuidados de saúde. Potencial demográfico. Embora as perspectivas de crescimento demográfico europeu, excluindo a migração, sejam medíocres, os países da União Europeia mais o Reino Unido ainda somam quase 530 milhões de pessoas, quase 200 milhões a mais que a população dos Estados Unidos. Potencial de capital. As bolsas de valores europeias parecem ruins comparadas às americanas, mas deve-se lembrar que os europeus são investidores líquidos no mercado americano. Isso significa que a Europa investe mais dinheiro nos Estados Unidos do que o inverso. Esse desequilíbrio, de acordo com o Tesouro dos Estados Unidos, é de cerca de 12 trilhões contra 6,5 trilhões. Mas a questão não é simples. Enquanto nos Estados Unidos ou na China, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4, no caso da Europa, a mesma equação é igual a 2. Por que isso? Já falamos sobre isso muitas vezes. A Europa não é um Estado. Não tem tais características como concentração de interesse, agência e confiança interna. Este é o maior problema da Europa e não pode ser resolvido da noite para o dia. Sei que muitos da nossa audiência brasileira acreditam que a Europa não irá se unir para enfrentar todas as ameaças, e é verdade que o tempo para construir essa confiança já passou. Houve 30, se não 80 anos para isso. Os europeus jogaram uns contra os outros, conspiraram pelas costas querendo ganhos rápidos, sem perceber que todos perdem nesse processo. A União tornou-se amplamente um campo de lutas internas pelo poder, onde todos tentavam superar os outros sob o manto da solidariedade europeia. É precisamente essa discórdia interna que levou à situação atual. E os impulsos de hoje para uma maior centralização, em uma era de desconfiança, podem trazer ainda mais caos e divisão. Refiro-me a ideias como a de um exército europeu comum. Então, o que eles devem fazer? Eles precisam começar a reconstruir essa confiança do zero, tópico por tópico. A Europa deve perceber, e aqui me refiro principalmente aos seus centros mais fortes, que só será forte quando todos o forem. A Europa não será forte enquanto em toda a sua fronteira oriental pairar a sombra de perder tudo o que é mais importante, a independência em nível estatal e a vida em nível individual. A Rússia lançou essa sombra continuamente por centenas de anos, e novamente agora se engajando em um jogo na Europa com o objetivo de derrubar todas as estruturas existentes. Portanto, falando de oportunidade em toda a crise europeia, a Ucrânia é essa oportunidade. A Ucrânia é uma chance de unir o interesse de toda a Europa em uma questão e construir agências e confianças reais com base nisso. A agência militar na forma de construção de capacidades reais. A agência de tomada de decisões, não temendo tomar medidas difíceis, mesmo em oposição aos americanos. Finalmente, a agência moral. Se a democracia e os direitos individuais são de fato tão importantes na mente europeia, que a Europa mostre que é fisicamente capaz de lutar por eles. Resumindo, este poderia ser um momento de redefinição para a Europa. Tudo depende de como a questão da Ucrânia será resolvida. A contida abordagem atual e o incentivo à Ucrânia para assinar um acordo com os Estados Unidos não surpreendem. A Europa, em sua fraqueza militar, não tem margem de manobra. No entanto, isso deve ser respaldado por um pensamento de médio e longo prazos que inclua a possibilidade de sustentar sozinha a Ucrânia na guerra e manter a Rússia fora do sistema de segurança europeu. O movimento na direção certa é o programa Rearme a Europa. Isso significa maior flexibilidade fiscal em questões de defesa, bem como fundos da União Europeia. Novos instrumentos de crédito para a construção de capacidades de defesa, bem como o envolvimento de capital privado. Claro, a eficácia de Bruxelas é incerta. Portanto, as questões fundamentais permanecem questões políticas. Uma questão crucial é como a Europa irá se preparar para a. Possíveis violações desta paz, porque é claro que isso acontecerá, e rearmamento da Ucrânia. B. Potencialmente sustentar a Ucrânia em guerra se a paz não vier. E C. O momento em que a guerra voltar, ou na tentativa de guerra híbrida nas bordas da OTAN. Falamos antes sobre os sintomas de uma potencial recuperação europeia. Vamos explorar isso.
As empresas de defesa europeias estão registrando excelentes ganhos após os anúncios de Trump sobre a Europa. As vendas do Tesla de Elon Musk na Europa entraram em colapso, quase menos 50% ano a ano. O DAX alemão nos últimos 6 meses, mais ou menos desde a vitória eleitoral de Trump, supera o S&P 500. No geral, isso se aplica a todo o mercado de ações europeu. Citação: o índice DAX subiu quase 17% até agora este ano. O CAC 40 da França ganhou 11,5% e o FTSE 100 da Grã-Bretanha avançou quase 9%. Enquanto isso, o S&P 500 subiu menos de 1% desde o início do ano. As ações europeias não superavam as ações americanas assim desde 2000, de acordo com um relatório recente do Morgan Stanley. Fim da citação. De onde vem a causa? Vem do fato de que o poder americano se baseava na distribuição do fardo e na estruturação desse sistema para que os maiores ganhos de capital fossem para os Estados Unidos. Quando a credibilidade americana cai e as regras são quebradas, a confiança dos investidores europeus de colocar seus excedentes do outro lado do oceano diminui. E como falamos, esses excedentes são enormes. De acordo com um estudo do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de 2023, os investidores europeus detêm cerca de 12 trilhões em títulos americanos, 6,6 trilhões em ações. Os investimentos dos Estados Unidos em ações, títulos e outros ativos europeus são metade, 6,5 trilhões, 5 trilhões em ações da União Europeia. Quando os investidores europeus começam a se perguntar se seus investimentos atendem a interesses maiores, como sua segurança física, e se confiam na agenda atual do governo americano, aproximação com a Rússia, a reação natural é uma saída desses fundos dos Estados Unidos de volta à Europa. A verdade é que o mercado de capitais europeu está fortemente subvalorizado em comparação com seu potencial. Trump pode ajudar a levar esses fundos de volta para a Europa, o que se traduzirá em maior potencial para as empresas europeias e afetará inversamente a condição do mercado de ações e das grandes empresas de tecnologia americanas. E isso já está visível. Joachim Clement, em um artigo para Reuters, observa que a saída de dinheiro de investidores europeus do mercado americano já era perceptível em 2024. Citação: em novembro de 2024, as vendas líquidas de ações americanas por europeus foram de quase 54 bilhões de dólares, uma aceleração do que já ocorria ao longo de 2024. 3 das 5 maiores saídas mensais dos últimos 3 anos foram no segundo semestre de 2024. Fim da citação. E esses fundos estão retornando para a Europa? Há indícios que sim. Citação: examinando 479 fundos gerenciados ativamente e 100 fundos de índice que investem em ações da zona do euro, mostra que 3 anos de saídas líquidas encerraram no final de 2024. Tanto dezembro quanto janeiro viram entradas líquidas em fundos de ações da zona do euro. Fim da citação. Clement acrescenta que, abre aspas, as ações europeias tornaram-se muito baratas em relação às americanas nos últimos anos. Ajustado para as diferenças na composição, o mercado de ações europeu negocia com desconto de 33%, maior do que em qualquer ponto nos últimos 35 anos. Fecha aspas. Mas e agora? Zelensky e Trump provavelmente assinarão um acordo de recursos que pode ser menos favorável para a Ucrânia do que antes do bate-boca em Washington. Mas a pressão sobre Kiev terminará depois disso? E o chicote americano será direcionado para Moscou? Questionável, mas os americanos pressionarão por um cessar-fogo e negociações de paz. Trump diz que vincular o interesse do contribuinte americano aos recursos ucranianos garantirá a paz na Ucrânia sem garantias de segurança duradouras. Isso também é questionável. Quando Trump forçar os ucranianos a fazer as pazes, deve-se esperar que a sombra russa no leste só se fortaleça, especialmente se as sanções contra a Rússia forem levantadas. E com os Estados Unidos fora da Europa, a responsabilidade total por sua própria segurança recairá exclusivamente sobre os europeus. O tempo para se preparar para isso começou há muito tempo, mas hoje estamos entrando em um período crítico. A Europa se reconectará com seus tempos de grandeza ou afundará em suas divisões, caos e desamparo?